Olá galera, tudo bem? Sou eu, Everton, e agora vamos falar de ângulos, a terceira parte, né? Agora a gente vai falar de uma parte interessante, tá? De paralelismo. Mas primeiro, para saber o que é paralelismo, vamos ver o que são retas paralelas, revisar, né? Retas paralelas são aquelas retas, se você mesmo que você prolongue, né, infinitamente a reta, né? Que, ó, por exemplo, se eu prolongar, imagina prolongando e prolongando, prolongando até não puder mais os dois lados, eles nunca vão se encontrar. Isso são retas paralelas. As retas que não são paralelas a gente chama de concorrentes, tá? Por exemplo, uma reta, né? Assim, uma assim. Quer dizer, se eu prolongar aqui, fatalmente vão se encontrar, né? Então, basta as duas estarem um pouquinho tortinhas em uma relação à outra, que já não são paralelas. E tem retas que é em cima da outra, né? Uma reta aqui e outra reta em cima aqui, ó. Uma reta por cima, aí chama de coincidentes, né? Mas essas aqui não tem nenhum caso em particular pra gente trabalhar, não. Concorrentes paralelas, definição que é interessante. Observe que essas aqui estão, né? Estão verticais. Mesmo que se eu prolongasse, né? Infinitamente, né? Claro que tá meio tortinho, mas não torto. Nunca vão se encontrar. Também pode estar assim, na diagonal, né? Ó, se eu prolongar, também não vão se encontrar. Então, isso são a definição de retas paralelas. A reta paralela não pode ser duas, três, vai depender muito do que você está trabalhando. Aqui no caso, quem são retas paralelas, né? A MN são retas paralelas. Aí a gente vai ter assim, ó, M 2 barra N. Aí passam a ser paralelas. Já o M com R não tem como, né? Porque estão se cruzando aqui nesse ponto. E o N com R também não. Estão se cruzando no ponto. Mesmo que se não cruzassem, tivessem, né, não mesma direção, né? Então já estariam sendo concorrentes. E no caso aqui, o R com S, observe aqui, ó, se eu prolongar o R com S, são paralelas também. Então botar R 2 barra S são paralelas, ok? Aqui perceba que quando a gente fala de uma rua por outra, eu moro na Rua Bosque, né? Rua Bosque. Essa aqui é a Rua Bosque, né? Que é paralela, né? Paralela a quem? Vamos ver que tá igual. A Rua dos Animais, né? São retas paralelas. Quando você está falando uma reta paralela, tá falando que uma está na direção da outra, né? Aqui, vamos ver outra rua aqui, ó. Essa rua aqui, Rua das Árvores, né? Ela é paralela à rua, nem um pouco, né? Parece, né? Vamos dizer que seja, né? É paralela à Rua dos Lagos, ó. Paralela. Já a Rua das Pedras não é paralela a nenhuma delas, né? E tem essa rua aqui também, que é paralela à Rua Bosque e à Rua dos Animais. Só que nós não temos o nome. Então é assim que funciona. O que é paralelo, o que não é paralelo. Podemos também ver paralelismo nas figuras geométricas que a gente vai trabalhar. Por exemplo, vamos falar de lado. Cada figura tem um lado, né? Que é o que limita ele. Então, se eu disser que esse lado, né? Esse lado aqui, ele é paralelo a esse aqui, qual que é o oposto a ele. Mesmo se eu prolongar infinitamente os dois, tá vendo? Nunca vai se encontrar. Então, esse lado é paralelo a esse. Já esse lado não é paralelo a esse, porque esse aqui, né? Tá numa vertical e tá numa diagonal. Se eu prolongar, em algum momento eles vão se encontrar, né? No cubo nós temos aqui, por exemplo, que esse, né, aqui já não, a gente chama de lado, né? Na geometria plana a gente chama de lado, né? O que limita as figuras planas. O que limita as figuras espaciais nós chamamos de arestas, tá? São arestas porque a gente pode colocar a mão e sentir, né, que ela dá aquela voltinha, né? Não é somente a parte da figura, tem a parte de trás. Então nós chamamos de arestas, tá? Então essa aresta aqui, ela é paralela de baixo, né? Ó. Essa aresta aqui na base, aqui embaixo aqui, ó, ela é paralela à outra lá, ó. Tá vendo? Ó como vai, mesmo sentido, tá vendo? Então, se eu pegar aqui, ó, essa aresta aqui que tá subindo, é paralela àquela lá de trás. Que também é paralela àquela lá também, ó. E que também é paralela a essa, porque estão, né, mesmo sentido. Então isso é ser paralelo. Perceba aqui nas figuras geométricas, né, que tem, ó, o retângulo. Ele é paralelo, o lado oposto é paralelo ao outro. E esse lado é paralelo a esse lado, né? O triângulo não tem lados paralelos, porque todos eles se cruzam.
O losango também, ele possui lados opostos paralelos, ó. Esse é oposto a esse e esse oposto a esse são paralelos. No trapézio, apenas os dois lados opostos são, né, entre si paralelos. Esses dois aqui do lado não são. O quadrado, os dois lados opostos, né, os quatro lados possuem dois lados opostos que são paralelos, ó. Esse é paralelo a esse e esse é paralelo a esse. Círculo, nem pensar, né? O hexágono aqui, pelo menos na base, aqui embaixo e aqui em cima são paralelos, né? O resto não tem condição, né? A não ser que de repente seja esse aqui, né, com esse aqui, né? Pode ser. Aqui não tem como ter lado paralelo, porque assim, todos não tem, né, o mesmo sentido, nem esse aqui com esse também não tem. Elipse nem pensar. Sabendo o que é paralelo, então vamos para o paralelismo. O paralelismo é o seguinte: você vai ter duas retas ou mais, pode ter mais retas. Vai ter uma transversal. A gente vai chamar essa reta uma reta que atravessa de transversal, ok? Essa transversal tem uma característica interessante. Quando ela cruza as duas paralelas, é como se estivesse cruzando a mesma paralela. Ela está caindo na mesma diagonal, né? Na mesma diagonal aqui, ela cruza da mesma maneira de baixo. Essa de baixo tem o mesmo sentido que a outra, né? Então quer dizer que perceba que o ângulo, né, que é formado aqui é como se estivesse também fazendo lá tipo um espelho. É a mesma abertura. Ou seja, se eu disser que aqui tem um X, aqui também tem um X ângulo, ok? A mesma coisa aqui, ó, essa abertura aqui que ele faz, né, é a mesma como se estivesse desenhando aqui, como se fosse um espelho, tá vendo? A gente chama de simetria, né? Então vamos lá, aqui, se fosse um valor y, aqui também vai ser um valor y, entendeu? Sabendo que aqui, né, forma um ângulo, são suplementares, o x e y. Por quê? Porque ambos estão sobre, né, uma reta, né, ambos sobre uma reta, os dois se completam, fazendo um ângulo, né, de meia volta, que dá 180 graus, né? Outra coisa interessante que vocês viram na hora anterior é que retas que se cruzam, né, os ângulos opostos são iguais, ou seja, essa abertura aqui, que se eu chamar de x, é igual a essa aqui, e essa abertura aqui é igual a essa aqui. Agora imagine aqui, ó, essas duas aqui se cruzaram, ó, essas retas aqui se cruzaram. Se elas se cruzaram, significa que esse x aqui é oposto a esse ângulo aqui. Então aqui se repete o x. Da mesma forma, aqui o y, né, que está oposto, né, tá em frente a ele é o y. E aqui novamente também temos o y e aqui nós temos o x, ok? Existem os nomes específicos que você dá aqui, né? Essa parte aqui é a parte interna, né? E a parte de fora aqui, né, é externa. Externa, externa. Interna porque, né, está entre as duas retas, e externa que está, né, fora do interior dessas duas retas. Então a parte externa em cima e a parte externa embaixo. O que é interessante é que a gente pode fazer o seguinte: se vocês pegarem alguns nomes em alguns livros aí, vou apagar aqui agora tudinho, vou dar uma ideia para vocês como é que eles dão os nomes. Opa, a borracha não quer vir. Um dos nomes específicos aqui, não é obrigado a decorar, mas é interessante saber. É o seguinte: se tiver do mesmo lado, vou chamar aqui, vamos lá, ó, aqui vai chamar de A, aqui vai chamar de B, esse ângulo eu vou chamar de C, esse ângulo eu vou chamar de D, esse de E, esse de F, esse de G e esse de H, né? É o seguinte, eu vou comparar sempre dois ângulos, tá? Nesse caso aqui, esses dois ângulos são suplementares, né? A e B. No caso aqui, A mais B é 180, ok? Não é só ele também, não. A gente vai ver outras situações aí. O que a gente vai fazer? Quem tiver do mesmo lado aqui, ó, a gente vai chamar de colateral. Co significa estar ao mesmo lado. Cosseno, colateral, né?
Coordenação é estar junto. Então, se eu falar assim, gente, ó, o A com G, tá vendo o A com G? A e G são colaterais, porque estão no mesmo lado. Externos, porque estão, né, no extremo, um aqui e o outro aqui. Tá vendo? Colaterais externos. Já o C e E, né, C e o E, são colaterais internos, porque estão dentro, né, da mesma situação, ok? A mesma coisa se eu pegar aqui então o B com H, né, o B aqui com H são colaterais externos, então vou botar aqui o B e H são colaterais externos. O D e o F, né, o D e o F são colaterais internos, ó, aqui e aqui, ok? Aí, quando eu quero comparar agora ao contrário aqui, olha só. Vou pegar o A com o H. Tá, um do lado ou do outro, tá vendo aqui? Quando tiver assim, o H e o outro é o B com G, né? Ó, B com G. B e G. Aí a gente vai chamar que são alternos, porque alternos é como se estivesse não no mesmo lado, lá do oposto. Então aqui nós temos o que? Alternos, né? Externos, porque lá de fora, alternos externos. Por quê? A com H, os dois estão no externo e o B e G estão no externo também, mas porém não estão no mesmo lado, então vamos chamar de alternos, tá? Tá alternando, né? De forma análoga também podemos dizer que o C, né? O C com F, aqui ó, aqui dentro, ó, C com F e o D com E, né? C com F. Deixa eu apagar aqui, tá meio, né, meio zoado agora, né? Deixa eu apagar para vocês aqui. Eu sei que deve estar chato isso, né? Mas tem que decorar esses nomezinhos de vez em quando. Talvez caia numa prova aí. A, B, C, D, né? Que é o CD e o EF, né? O C com F e o E com D, né? C com F e o E e D, né? O E dali do ângulo. São o que? Alternos internos, porque estão entre as duas retas, ok? C e D e E e D e E. É só decorar esses nomezinhos. E o que mais é importante aqui, vocês podem pausar e copiar, ou não precisa, vocês dão uma olhada em outros livros. É que os nomes têm uma certa coerência, né? Uma certa lógica. O que que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui, peraí. O que é mais interessante aqui, vou explicar para vocês. Não é decorar os nomes, é você ter uma ideia. Sabemos que esse ângulo é igual a esse, né? Tem a mesma abertura. Vamos chamar de ângulos dessa maneira, dessa natureza, de correspondentes, porque estão na mesma posição. Então, por exemplo, A, B, C e D é F, G e H, né? Nós sabemos que o A e o E são correspondentes. A e E, né? A e o E, né? O B e D, B e D são correspondentes, né? Quem está no mesmo ângulo aqui é o C com G. Esse C aqui com G de baixo e o D aqui com H. D e H, né? E tirar esse D. Então, é uma questão de nomenclatura. O que a gente pode fazer, na realidade? É só decorar essa ideia de correspondência, do resto a gente vai fazer, tá bom? Um nome, assim, eu sei que ficou complicado de fazer, mas se você virar a aula 2, 3 vezes, você vai entender, mais ou menos, decorar os nomezinhos. Não precisa decorar tudo, não. Só algumas coisinhas, tá? Vamos para o que interessa mesmo, é isso aqui. Vamos lá. Vamos lá. Tem uma situação. Perceba que o A e B são paralelos, né? Retas paralelas, e tem uma transversal, criando um ângulo de 120, né, graus aqui. E aqui embaixo o X. Ele quer saber o valor do X. Bem,
vou botar de cor aqui. Perceba que se o ângulo entrou fazendo, né, 120 graus, né, aqui, então ele faz também aqui, porque são correspondentes. Entendeu a ideia? Então é o mesmo ângulo. Agora, o X, tá vendo aqui? O X aqui, se somar com 120, ele está sob a mesma reta e eles vão ser que suplementares. Ou seja, suplementar é o que? É quando a soma dos dois, né, ela de meia volta de ângulo, totalizam, né, 180 graus. Então, x mais 120 é igual a 180 graus, né? Então, se está somando aqui, então a gente vai achar o x, vai subtrair o 180 do 120, né? Até de cabeça dá para fazer, né? Então, o x é 60. Então, já está resolvido. Bastava pensar aqui, pô, 120 vai chegar a 180, né? Faltam 60. De maneira formal, significa que x mais 120 é 180, que é uma coisa. Então, é 180 menos 120. Então, é isso. Aqui vamos achar o x e o y. Sabemos que R e S são paralelos e tem uma transversal. Então, se aqui é 120, aqui também é 120, né? O que te pode achar logo de cara aqui que é interessante é que esse 120, vamos lembrar que ângulo oposto, o ângulo de frente para ele, né? Está cruzado aqui as duas retas, são idênticos. Então, o y também é 120. São ângulos opostos pelo vértice que a gente fala, né? O vértice é o encontro. Então, aqui, ó, 120 com y, ok? Já o x, né? Perceba que para poder fechar com ele o x e o y, né? Aqui, ó. Ou aqui ou por aqui também, que serve tanto, vocês podem escolher tanto o x com 120 e aqui embaixo o y com x, né? Você pode optar, tá? Das duas maneiras, porque se eu pegar daqui para cá, eles vão formar um ângulo suplementar também, porque, né, tá sob uma reta. Eita, tô mal com isso aqui, né? Então, tô muito mal aqui, daqui para cá. Esse aqui tá sobre uma mesma reta, sobre aqui, então dá 120. Ou, né, você pode visualizar dessa maneira também, que o x e o y, né, também estão sobre uma mesma reta, né, e formalizam, né, um ângulo, são ângulos suplementares. Então, o x mais y, mas como y já é 120, dá a mesma coisa fazer por aqui ou por aqui. Então, x mais 120 é igual a 180, a mesma coisa. Então, x é 180 menos 120, que já sabe quanto vai dar. Não precisa fazer toda a conta, não, você pode fazer direto, tá? Dá 60. Então, nós chamamos o x e eu chamo o y. Vamos para a próxima. Aqui, vamos lá, 35, RS são, né, as retas paralelas e o T é a transversal. E o x de cara, ele é correspondente ao 35, então x é o 35, né? E o y é o que vai, né, ele vai ser suplementar em relação ao x, ou seja, y, né, mais o x, né, que é 35, esses dois aqui, tem que dar 180, ou seja, x é 180 menos 35, que vai dar 145, ok? Então, o valor do y, não x, espera aí. O x já achamos. Ih, aqui não está saindo direito meu y aqui. Agora vamos para o de baixo. O de baixo é interessante a questão, porque assim, nós temos, né, a reta, né, essas duas retas que são paralelas ao RS, e a transversa tem duas transversais, uma aqui né, mais vertical e a outra mais diagonal. Vamos ignorar essa aqui, vamos fingir que ela não está aqui. Por quê? Porque aí eu vou ter que o seguinte, vou ter que esse ângulo aqui corresponde ao y, né? Ó, pode ver que é a mesma abertura. Esquece isso aqui, esquece. Então, se eu esquecer, o seguinte, aqui embaixo eu tenho y. Então, isso aqui, esses dois aqui, no caso, que é o 60 aqui e x aqui, é a mesma coisa que o y. Ou seja, y é 60 mais o x. Se eu somar os dois, vai dar o y. Mas quem é o y, né? A gente tem que saber. É o seguinte,
é o 80, né? Mais o y, olha aqui, ó. Eles estão sob, né, uma mesma reta, então eles são suplementares. Então y mais 80 é igual a 180, porque os dois formam, né, um ângulo raso, que é 180. Então y é 180, né, menos 80, ou seja, vai dar 100. Agora o que é interessante é o seguinte: esses dois aqui é a mesma coisa que y, né? Ou seja, 60 mais x tem que dar 100. Então quem é o x? X é na realidade alguém que falta para, é o valor que falta, somando com 60 que dá 100, né? Que aqui os dois valem 100. Então vai ser 60 menos 100 menos 60, né? Que vai ser 40. Porque se você botar 40 aqui, né? Aí dá 100. Se dá 100, vai ficar igual de baixo, que é o y, que é 100. Eles vão ficar correspondentes. Então é isso. Vamos para a próxima. Essas duas questões são questões interessantes e elas se resolvem da seguinte maneira. Perceba que nós temos um R e um S paralelos. Nós temos uma transversal aqui, ó. A gente pode até prolongar, tá? A outra vindo aqui, ó. Olha aqui, né? Vou pegar outra cor aqui, vai ficar legal. Então aqui, para resolver esse tipo de questão, a gente vai fazer o seguinte: vai traçar outra reta paralela nesse ponto, tá? Aqui no vértice desse ângulo, ou seja, ó, passei, tá vendo? Então o que vai acontecer? Quando acontecer isso, vocês vão traçar uma reta paralela aqui nesse ponto aqui, né? Nesse V. Olha que interessante. Se isso aqui é uma reta que é paralela ao RS, tá? Tô passando uma reta paralela às duas. É como se tivesse uma terceira paralela. Então esse X aqui, a transversal que vai cruzar essa reta que é paralela a essa de baixo, então aqui também é X. Entendeu? Vai ser a mesma abertura. Ó, essa abertura aqui vai ser igual a essa. Da mesma maneira, né? De forma análoga, vai ser esse 30 aqui, né? Esse 30 aqui está, né, abaixo, né, dessa reta paralela. E se essa reta aqui é paralela e essa reta aqui continua, então aqui embaixo também vai ser o 30. Entendeu? Vou apagar aqui para ficar mais bonitinho. Aí. Ou seja, eu vou traçar uma reta paralela ali, tentar passar. Né? Aqui é a continuação da reta, então aqui fica 30 graus e aqui fica o X. Perceba agora que interessante que acontece isso aqui, ó. Vou destacar aqui um cruzamento de retas, né? Então, lembra dos ângulos opostos pelo vértice, que esse ângulo é igual a esse, né? A mesma abertura. Então esse 85 aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó. Tá vendo? Ou seja, o x mais 30 vai ser igual a abertura do 85, a soma dos dois, né? Que são opostos pelo vértice. Ou seja, 30 vai ser 85 menos 30, ou seja, x é igual a 55. Ok? Vamos fazer uma outra. Aqui de baixo a mesma coisa, duas retas paralelas, esse daqui um V. Eu vou marcar aqui então, né, uma reta paralela. Vou prolongar essas aqui, né? Então, esse aqui vai ser a mesma abertura do X e essa aqui vai ser a mesma abertura do 40. Perceba agora, né, que esse cruzamento aqui é o 112, esse ângulo, e o outro lado é a soma dos dois. Então, ou seja, x mais 40 é igual a 112, ou seja, x é 112 menos 40, então x é 72. Ok? Vamos para mais um exemplo. Já nesse caso aqui, vamos perceber aqui, a gente pode escolher qualquer do jeito, tá? Ou ir para cima ou ir para baixo. Eu posso ir para baixo, ó. Esse ângulo aqui
2x menos 30 graus é o mesmo daqui, que é correspondente. 2x menos 30 graus. O fato de não estarem opostos, se tivesse aqui seria igual. Não está igual, né? Porque não está ali. Então, são suplementares porque estão sobre a mesma reta, né? Quer dizer, a soma desses dois aqui vai dar 180, né? Que é a meia volta. Então, 3x mais 20. Aí, vou somar mais, né? 2x menos 30. A soma tem que ser 180, porque são suplementares. Aí o x soma sempre com x. 3x mais x, 5x. Já aí, esses dois aqui vão fazer companhia para o 180 que está depois do igual. Então, igual a 180. Aí quando eu vier para cá os dois, né? Troco o sinal. Aqui vai ficar menos 20 e o outro vai ficar mais 30. Troco o sinal. Se é mais, vai ficar menos. Se é menos, vai ficar mais. Então, continuando, 5x é igual a 180 menos 20, 160, mais 30, né? Mais 30 vai dar 190, né? Agora, 5x, né? Igual a 190, então o x vai ser obrigado ao dividir o 190 pelo 5 que está com x. Dividindo aqui, né? 19 para 5 dá 3, sobra 4, 4 fica 40, 40 dá 38. Então, esse é o valor do x. Ok? Divide aqui, vai dar 38. Vamos ver esse daqui. Nesse caso aqui, nós temos 2x aqui. E embaixo, né? 2x aqui. Que é correspondente a esse, né? Como os dois não estão opostos, né? Estão do lado um do outro, né? Então, os dois formam aqui 180 graus. Ou seja, 2x mais 60 é igual a 180 graus. 2x mais x dá 3x, é igual a 180, aí aqui é mais 60, vai ficar menos 60, então 3x é igual a 120, subtrair daqui, e o x agora vai dividir 120 por 3, ou seja, 40. Então, gente, agora é só fazer o exercício e praticar. Qualquer dúvida, né, só postar para mim, enviar. Um abraço, até a próxima.